Gustavo Uchoas Guimarães, sou professor de História na rede pública estadual e também leciono no Colégio Adventista de Varginha, que é onde eu moro, e até há pouco eu comentava no intervalo que eu sou um professor da rede pública, meio que se aventurando no meio acadêmico, né? Assim, vindo buscar o que é produzido dentro do meio universitário e também, claro, tentar contribuir, né? Desde 2015, inspiradíssimo na Leônia, eu pesquiso, né, a história indígena no sul de Minas, focando a Serra da Mantiqueira e agora indo mais para o Vale do Rio Verde, só que para essa apresentação, na verdade, foi um desdobramento que acabou acontecendo. Eu, nas minhas pesquisas, procurando ler coisas mais genéricas, assim, não tão direcionadas para o meu foco de pesquisa, mas procurando ler sobre a história indígena, e descobri uma moça que mora no Ceará e que é indígena de religião muçulmana, e aquilo me intrigou bastante. Falei, gente, como que consegue conciliar dois universos culturais? E aí eu, ainda assim, tão diferentes. E aí fui, baseado numa metodologia de história de vida, através de uma entrevista por escrito, através de e-mails. Então aí ela relatou a experiência dela como uma mulher nordestina, indígena e muçulmana. Então, e foi bem bacana, assim, ter esse contato com essa história individual, e que eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui. Primeiro, um aspecto que ela traz... eu esqueci de falar o nome dela, né? Ana Flávia Costa Neto. Não, pior que eu esqueci de trazer, e eu tive, assim, foi uma coisa que pequei em não ter pensado, né? Ela tem 40 anos de idade, ela mora, aliás, quando eu fiz as entrevistas ela morava em Fortaleza, atualmente ela está no Acre, faz aí alguns meses que ela está no Acre, fazendo um trabalho, não lembro ao certo agora, parece que ela se engajou num projeto com os Runicuim, né? Então, mas pretendendo logo voltar para Fortaleza. E uma coisa que me intrigou um pouco já, assim, me surpreendeu um pouco, foi que ela, a princípio, falou que teve uma formação cristã, uma vida cristã, mas na hora de contar mais detalhes da infância dela, ela contava que a avó tinha muitas plantas medicinais no quintal, e aquilo ali já diferenciava ela de toda a vizinhança. A casa da avó dela, porque ela foi criada pela avó, né? Então era a única casa que tinha um tanto de planta medicinal, e tinha no quarto tinha várias imagens, tanto católicas como até mesmo imagens ligadas a outras crenças. Ela até menciona que no quarto dela tinha uma imagem da Mariazinha da Praia, que é uma entidade ligada a espíritos de criança na Umbanda, né? E aí depois, na adolescência, se não me engano, aí que ela veio a descobrir que era indígena, porque a avó dela não contava. Havia, nas palavras da Ana Flávia, minha entrevistada, havia uma vergonha, né? A vergonha de se revelar indígena. A avó dela contava que o avô saiu da aldeia, eles são da etnia Tremembé, e saiu da aldeia e foi embora para Fortaleza, e não gostava que contasse que era indígena e tal, tanto é que a própria Ana Flávia foi descobrir isso depois já. E aí, quando ela descobre que é indígena, aí que ela vai tentar o contato com os parentes que ainda estão na aldeia de Acaraú, no interior do Ceará.
E inclusive que ela tem contato com os parentes, tá? Ela sempre vai, né, enquanto morava em Fortaleza, né, ela sempre ia à aldeia e tal. E depois, pela própria trajetória de vida dela, ela relata que se tornou ateia, e então e aí por causa da profissão dela, trabalhou muito tempo como chefe de cozinha, e aí ela teve a oportunidade de morar em Portugal, e em Portugal ela conheceu o islamismo através de imigrantes muçulmanos ali em Portugal. E depois, quando ela volta para o Brasil, ela procura a comunidade muçulmana ali de Fortaleza e se reverte ao Islã. E aí eu fui questionando-a sobre a recepção disso, né? Como ela foi recebida pelos parentes indígenas quando souberam que ela tinha se convertido ao islamismo, e como ela foi recebida por outras pessoas também, né? E ela falou que da parte dos parentes, nenhum preconceito. Da parte ali na aldeia, quando ela ia à aldeia, alguns parentes perguntavam, mas assim, curiosos, como é o islamismo e tal, ela respondia a tudo, mas o preconceito que ela foi sofrer, por exemplo, ao andar na rua e as pessoas se afastarem, ou chamarem ela de terrorista, mandar ela voltar para o país dela, sendo que ela é brasileira, né? E volta para o Oriente Médio, ou então ela relata que na rua já puxaram o hijab, né? O véu dela, puxaram o véu na rua e quase derrubaram. Então já houve esse tipo de manifestação contra ela. E aí eu também perguntei para ela aqui, depois de se reverter ao Islã, qual o lugar da cultura indígena em tua vida? Ou seja, qual a importância da cultura de teu povo e quais manifestações culturais você mantém no teu cotidiano? E aí ela me respondeu, né? A minha cultura de raiz sempre estará presente na minha vida, já está presente na vida de meu filho, o respeito à divindade, o respeito às pessoas e às outras formas de vida não humanas, o cuidado com o meio ambiente são parte da minha cultura e também dos ensinamentos islâmicos. Sou artesã e gosto muito de fazer e usar adornos feitos de búzios, sementes e também penas. Minha cultura também está viva na alimentação e na manipulação de medicina natural, algo que também está presente no Islã. E depois, aí eu ainda perguntei para ela, existem comunidades no sul do México com razoável presença de indígenas revertidos ao Islã e normalmente há uma convivência pacífica com os indígenas de religiões cristãs. Na tua realidade de vida, como é o relacionamento com pessoas de outras religiões? E ela falou que, ela responde, né? Até por eu mesma já ter sido uma andarilha neste quesito, eu levo comigo o lado bom e bonito de todas as religiões, doutrinas que passei e eu respeito a todos. Minha família é cristã, eu já fui cristã e não há maneira de ser diferente. Principalmente com os cristãos, já que para ser muçulmana, a crença em Jesus é um dos pilares da fé, já que este engloba a crença nos profetas. E depois, aí eu ainda perguntei também, aí já encaminhando os finalmente, quais doutrinas e ensinamentos do islamismo, a seu ver, mais se aproximam do que você aprendeu na tua comunidade indígena? E quais as maiores diferenças? Aí ela fala, sem titubear, o respeito aos animais, ao meio ambiente e no ser cordial com as pessoas. No islamismo é muito importante a maneira como tratamos nossa família, nossos vizinhos e parentes. O profeta, Muhammad no caso, né, também advertia quanto à higiene e ao consumo consciente da água, o trato com os animais e o meio ambiente em geral. Depois de algumas outras perguntas, e aí eu vou finalizar com a última, até depois no debate também podemos detalhar melhor. A última pergunta que eu fiz para ela foi: o que você espera para o futuro em relação aos indígenas e aos muçulmanos no Brasil? E aí ela fala, sinceramente eu espero que unam-se. Somos dois grupos de minorias e mal interpretados pela sociedade em geral. Seria lindo de se ver o respeito aos povos originários no Brasil
Da mesma maneira, por exemplo, que são tratados os povos originários no Paquistão. Cito este país que por preconceito e discriminação é mal visto por aqui, mas que tive a oportunidade de visitar e ver com meus próprios olhos como as coisas são. Os povos originários de lá, no Paquistão, continuam nas suas terras com sua língua, cultura e tradição e são protegidos pelo exército. Já percebi de 3 anos para cá o interesse de muitos irmãos de religião pela causa indígena. E aí ela continua falando que ela espera sempre o melhor e que as pessoas, ela termina aqui, que as pessoas ao invés de fazerem pré-julgamentos, se disponham a visitar uma mesquita ou uma aldeia e libertem-se dos estigmas. E demarcação já, sem os povos originários, nossa terra morrerá e as pessoas precisam entender isso. E aí, obrigado.